Gente, primeiramente, queria agradecer vocês por ter topado essa conversa com a gente, né? E a gente está com o fisioterapeuta Gabriel Costa, que ele atua na área da fisioterapia desportiva, e com o Lucas, que é um dos pacientes do Gabriel, que está começando, né? Na verdade, pelo perfil que eu vi, já está nas Olimpíadas, né? Que você já está como atleta. Tô desejando chegar. Isso. E essa conversa vai ser muito interessante, né, Ana? Que a gente vai aprender muito com vocês. Com certeza. Aí, Gabriel, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação e do porquê você ter escolhido a fisioterapia desportiva. Então, gente, boa tarde, meu nome é Gabriel, como elas falaram. Formei aqui na Faminas mesmo em 2018. Na fisioterapia, eu caí meio que de paraquedas, né? Sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de tecnologia. Só que a minha vocação ali na transição do ensino médio para a faculdade foi o TI, foi o sistema de informação. E eu acabei caindo na fisioterapia, naquela de que vamos ver até onde vai. E quando eu conheci a Traumato e a desportiva, eu vi que eu podia ligar as coisas que eu gostava, entendeu? Então, como o sonho de quase todas as crianças, né? Trabalhar... ser um esportista de alto rendimento, já que Deus não me deu habilidade para jogar, vou tentar atuar de outra forma, né? E nisso eu fui dando sequência, a faculdade toda foi virada nisso, tá? Fechei o olho completamente para as outras áreas de atuações e só foquei mesmo na Traumato e na desportiva. Nas outras eu meio que fechei os olhos e foquei, tudo meu foi baseado na Traumato, TCC. Depois que eu formei, comecei a trabalhar com o Diego, onde eu tive mais oportunidade e foi meu primeiro contato com atletas de alto rendimento, né, de futebol, e atletas de corrida de rua, entendeu? Amadores e alguns que já estavam migrando para o profissional. E ali eu fui fazendo cursos de terapia manual, fui fazendo curso de alto desempenho, curso da CBF, eu não desisti do futebol. Fiz o curso da CBF sobre fisioterapia do futebol. E nisso, quando eu retornei para minha cidade, eu vi meio que uma carência dentro do esporte, onde os fisioterapeutas lá, eles não preveniam, entendeu? E quando tratavam, eles apenas tratavam ali, a pessoa parava de sentir dor, ele liberava. E aquela lesão retornava depois, de forma mais grave, talvez. E aí eu fui crescendo nesse âmbito, mesmo esportivo. É uma área que eu gosto muito, trabalho com prazer. E tô fazendo a pós-graduação, já fiz uma, tô fazendo outra e vamos buscar cada vez mais evoluir, crescer dentro da área. Muito interessante você, desde o início, ter escolhido uma só, porque sempre falam pra gente, você vai entrar na faculdade querendo uma coisa e sair querendo outra. E você sempre teve... É importante ter esse foco, entendeu? Em vez de ficar virando a cara para um, virando a cara para outro. É legal você focar, que aí você pega desde o começo, entendeu? Todos os meus professores, a Clara sabia, o João sabia, que eu não queria mexer com outra coisa. Então, aí fui focando nisso e as portas foram se abrindo. E aí a gente tem que estudar, tem que se dedicar para tentar oferecer o melhor, né, pro paciente. E estamos aí hoje atendendo, estamos fazendo a diferença aí nos atletas amadores e tem alguns profissionais também comigo. Sim, muito interessante a sua história, Gabriel. E para quem está escutando esse termo agora, o que exatamente é fisioterapia desportiva? Então, a fisioterapia esportiva, ela atua principalmente ali dentro como o nome já fala, do âmbito esportivo. Então, se eu pego um paciente que ele tem uma lesão em decorrência ao esporte que ele pratica, a gente tem que estudar o mecanismo de lesão da lesão que foi feita, entendeu? Uma entorse numa corrida é diferente de uma entorse no futebol, entendeu? Num handball, num vôlei. O impacto é diferente. Então, isso tudo, o mecanismo de força, é tudo diferente. Então, você tem que primeiro entender da onde que está vindo essa lesão, de qual esporte que está vindo.
Quando a gente se trata de atletas profissionais e amadores, no nosso caso aqui é os amadores, a gente tem que botar em pauta também o trabalho desse cara. Ele não faz o repouso, né? Vamos pegar o Lucas ele tá fazendo a transição já, ele já é um cara já da elite, né? Não sei se da corrida a gente taxa os corredores normais, que eu me enquadro nesses, começou a correr agora, corre ali no pace de 5, 6. A Ana também. E tem os da elite que corre a 3, a 2, entendeu? Então o Lucas tá dentro desse padrão. Mas é um cara que não vive da corrida, então ele tem que trabalhar, entendeu? Então ele não tem um tempo de descanso. Aí eu acho que até a fisioterapia é um pouco mais importante para esse tipo de atletas, para manter a longo prazo essa pessoa dentro do esporte, entendeu? Porque o Lucas pode até falar melhor, ele treinou com os profissionais do Quênia, né? Aquela vez sim. No Rio. E ele falou, os caras correm, come e dorme. Corre, come e dorme. Então, a recuperação desse cara é diferente, entendeu? Enquanto ele tem que correr, comer, trabalhar o dia inteiro, de noite correr de novo, entendeu? Então aí a gente entra na atuação de prevenção, recuperação muscular, a gente entra com avaliação biomecânica, a gente não vai mudar a biomecânica do atleta, vamos apenas fazer com que o corpo dele suporte a carga que é imposta dentro do esporte que ele escolheu praticar, entendeu? Basicamente, a fisioterapia trabalha nisso, na prevenção, no tratamento e no desempenho esportivo desse atleta. Então, antes da gente entrar um pouquinho no nosso tema central, conta pra gente como é que você começou a correr e a sua história. Se apresenta pra gente. Pois então, gente, eu sou Lucas Lima. A minha história, na verdade, eu odiava correr. A verdade é essa. Eu não gostava de correr, nem um pouco. Eu me senti motivado através do meu irmão. Eu fiz uma promessa pra ele, né? Eu queria chegar nas Olimpíadas. E eu prometi isso pra ele. Cara, eu vou chegar nas Olimpíadas e tal. Só que eu não sabia o esporte que eu ia fazer isso, né? Já pratiquei boxe, já pratiquei judô, jiu-jitsu, muay thai, futebol e eu realmente fui bem em alguns, mas nenhum que eu achava ter potencial para chegar nas Olimpíadas, que é algo acima do normal, né? Então, a primeira vez que eu fui correr foi uma prova, alguém vai achar impossível. Uma coisa bem errada, né, que você fez. Muito errada. Primeira vez que for correr uma prova, meteu logo uma de 21 km. Nossa, saiu de lá acabado. Deixando bem claro, não façam isso em casa. Não façam isso. Foi um amigo meu. Cara, esse rapaz se inscreveu pra meia maratona do Rio e ele não podia ir. Aí ele falou, eu tô com a inscrição aqui, mas eu não posso ir. Aí eu, aproveitou. Manda pro pai, pai, abraça. Aí meio que, ele falou, Lucas, é 21 km, cara, é 21 km. E eu não tinha noção, né, do que era 21 km, né. Aí depois que eu fui ver na prova, né, mas enfim, eu falei, manda, cara, pode mandar que eu vou correr. Aí eu entrei na prova, segui a dica dele, né, ele falou, não vai com pressa não, cara, vai com calma, tal, é uma corrida longa, tal, não sei o quê. E eu fui indo, e eu via um na frente, eu falava, vou só tentar passar aquele ali. Nunca tinha treinado corrida na vida. Aí eu, vou tentar passar aquele coroa ali. Eu ia aí vou tentar passar aquele cara ali. Eu ia outro, aí outro. E acabou que eu terminei a meia maratona pra 1h30. Tem gente que treina por anos pra chegar nisso. E eu nunca tinha corrido na vida e, caraca, eu olhei ali, veio com 2 medalhas pra mim, uma de top 100. Que eu fiquei entre 100 melhor, uma prova com acho que 17 mil pessoas. Aí eu, cara, talvez eu seja bom nisso, né? Entra a questão da habilidade que Deus deu, né? Pra mim não me deu no futebol, fui estudar. Da genética, né? Ele não conseguiu lutar, foi correr. Então... realmente, cara. A corrida foi meio que, terminei a prova arrasado. Eu não consegui andar. Falar a verdade pra você, eu não consegui andar. A panturrilha... Gabriel consegue falar melhor sobre isso, que deu lá, porque, não sei não, cara. Eu não sei o que aconteceu ali não, só sei que tava doendo muito. Saiu de lá procurando a fisioterapia, né? Nessa época a gente não se conhecia ainda, não. Não se conhecia não, eu sou... Ele é do Rio. Sou do Rio de Janeiro, né? Aí eu vim pra Minas há pouco tempo, tô aí há 2 meses.
Mas, pô, graças a Deus, o Eterno colocou o Gabriel na minha vida, que tá me segurando um pouco de fazer besteira, né? Pô, Lucas, não corre tão forte nessa. Pô, nessa aqui tu vai e tal. Inclusive, na prova de vocês, que é a Faminas, o Gabriel deu o aval aqui que eu... Senta, mamucho, vai embora. Botar o pé, né? Pra ficar ali Se quebrar, depois nós arrumamos. Ah, quebrar a máquina ele resolve. Na corrida do mês que vem você vai estar lá. Isso aí, Faminas, vou estar lá. Aí vocês vão ver ele lá no pódio. Pode ter certeza. 105 ali, eu acho que eu garanto. Dá pra sim. chegar, dá pra chegar. A gente já entra, então, no nosso tema principal, que é a prevenção, né? Que você ignorou ela na primeira vez. Que normalmente a gente fala muito da reabilitação, né? Depois que dá o ruim, procura o fisioterapeuta. Então, explica mais sobre a prevenção. É algo normal, principalmente de atletas amadores, né? Eles procurar mesmo quando sente, né? Na minha prática ali, já aconteceu do paciente machucou, procurou, tratou, conheceu, sabe da importância, mas fica naquela, eu vou semana que vem. Não vou, volta quando tá com a perna toda roxa de novo. Mas, em compensação, a mentalidade tem mudado um pouco, entendeu? Já tem pessoas que veem um coleguinha lá machucando e vai falar, pô, Gabriel, tô querendo fazer um acompanhamento justamente para não ter esse tipo de lesão, não quero ficar parado e tudo mais. E a prevenção entra nisso. A gente faz uma avaliação biomecânica, vê o esporte, vamos falar da corrida, ver como é que tá o quadril desse cara, como é que tá o fator muscular, um fator tendíneo dele, tipo de tênis conta muito, né? Se a gente falar da corrida em si, a passada, porque igual eu falei anteriormente, né? Às vezes o atleta, até atleta profissional, ele tem ali uma passada pronada para correr, né? Ele começa entrando com a parte de fora do pé no chão, né? Depois já vai com o pé todo e impulsiona de novo para frente. Mas a gente, como fisioterapeuta, a gente não pode mudar isso, a biomecânica dele, entende? Então, para alto rendimento, para um paciente que quer ali, vou botar eu de novo, que quer só completar as provas, não quer ganhar nada, se você tirar isso, você vai tirar 2 segundos, né? E na corrida, 2 segundos é muita coisa. Então, você tem que trabalhar para que ele não vire esse pé na hora da corrida. Fazer um reforço muscular ali naquela região do tornozelo, se for o caso, né? E tentar controlar os fatores que a gente consegue controlar, né? Esses fatores tendíneos, musculares, evitar a contratura, distensão muscular, manter sempre a musculatura bem flexível, bem forte, né? Não hipertrofiada. A gente não pode hipertrofiar a musculatura, a gente tem que fortalecer, estabilizar a estrutura para ela conseguir desempenhar o melhor dela naquele fator, né? naquele esporte. Então a gente tem que fazer uma avaliação boa de quadril, boa de joelho, subir para o tórax, né? Na corrida que teve aqui, há uns 2 meses, passou um cara do meu lado, correndo, mas assim, o tronco totalmente flexionado, totalmente ali. Isso já pode ser algo patológico, que dá para mudar às vezes ali, dá para alterar, muito, porque senão pode gerar uma patologia séria nele, e realmente me assustou muito. Mas o tipo, se ele vai procurar mesmo, se aquilo está incomodando, se já gerou alguma dor nele, né? É muito diferente, era bem extravagante a flexão de tronco dele. Às vezes uma pessoa comum assim não vai nem perceber. Não, era perceptível, era muito perceptível. Mas nesse caso aí já não é mecânica, né? No caso aí, tu acha que eu acho que já era alguma coisa estrutural mesmo. Eu não vi ele depois parado, entendeu? Vai ver, ele já tinha uma epicifose, né? E estava ali praticando o esporte. Aí pode ser algo que dá pra gente mudar. Agora, a questão de biomecânica é muito difícil. Né? Você avaliar ali, você tem que fortalecer a estrutura para ela suportar a carga que está sendo imposta. E trabalhar tá na moda aí o recovery, né? Vamos fazer o recovery, vamos fazer a liberação, vamos fazer a bota pneumática, né? Vamos fazer a liberação manual, que é a principal, apesar de ter ali as ferramentas, ter ali a bota à mão, é muito importante. Você consegue penetrar mais, pegar a musculatura profunda, fazendo uma liberação. Trabalhar com isso, orientações, principalmente orientações. Já tratei paciente que 70% do sucesso foi as orientações.
dele ter seguido também, né? Troca de tênis, evitar certos calçados, essas coisas assim, para melhorar e fazer com que ela consiga treinar, né? Já aconteceu também. E aí, no fator geral, assim, esse trabalho preventivo é assim. Não tem como você fazer um trabalho preventivo sem orientar o paciente, né? E procurar outros profissionais, né? Que é o caso do Lucas, por exemplo. Quando ele chegou para mim, ele já estava com o aporte da academia, né, Lucas? Do Moto. Isso. E aí veio comigo para fisioterapia e imediatamente a gente procurou uma Nutri para estar apoiando. Então, pega ele, que ele é um atleta que já está ali, vamos botar como semi-pro, mas também para amadores é bom ter esse acompanhamento, né? Porque o principal problema quando a gente começa a correr é a empolgação, né? Tu quer correr todo dia. E quer correr todo dia forte. Todo dia forte, todo dia forte. E isso vai lesionar. O que mais lesiona não é a velocidade, é o volume de treino. O volume de treino lesiona muito mais que a velocidade, cara. Real. Então, a prevenção é 70% que você falou, né? É muito importante ter esse acompanhamento. Influencia diretamente no desempenho do atleta. O Lucas, vamos botar o Lucas, que está aqui hoje com a gente. Ele é um atleta que está num ritmo de treino bom, né? Fazendo aqui uns 100 km por semana. 100, 110 km por semana. Imagina se esse cara quebra, machuca. 20 km no dia, já média. Se ele ficar uma semana parado, vai influenciar no desempenho dele na Faminas. Daqui a um mês, menos de um mês, na verdade. Então tem que ter um cuidado. Até pra gente, que é normal, se a gente machucar e ficar uma semana parado, influencia, né? A última corrida que teve na cidade, eu machuquei a posterior, correndo leve, reconhecendo o percurso. Eu machuquei, fiquei uma semana parado e corri na prova. Senti diferença. Dava para correr mais, mas a perna não ia, não aguentava. Senti que se eu forçasse, eu ia quebrar no meio da prova. E eu não gosto de parar para andar. Então, o mesmo pensamento do Gabriel atleta é o pensamento do Gabriel fisioterapeuta e eles ficam ali se batendo, entendeu? Agora, você faz a prevenção? Faço, dentro da medida do possível, né? Mas eu não procurei outro profissional para fazer, eu mesmo faço em mim ali. Mas o certo seria eu arrumar alguém para fazer. Tem regiões que é difícil, por exemplo, chegar na posterior, chegar na panturrilha, é meio complicado de fazer. Lucas, para começar, né, você falou o que te levou a correr e qual a sua motivação que você tem no dia a dia. Então, como eu disse, né, primeiramente que a minha motivação foi uma promessa, né, que eu fiz pro meu irmão, chegar nas Olimpíadas e tal. E o que me motiva a continuar isso é que, na corrida eu vi algo diferente. Eu vi que ali eu tenho condição de chegar aonde eu planejo, chegar longe. E eu resolvi continuar esse esporte. É um esporte doloroso, é um esporte complicado, é um esporte que você que está entrando na corrida vai precisar ter muita paciência, porque o atletismo é algo muito burocrático. Se você treinar, você vai ficar bom. Não tem muito o que fazer. Se você treinar, você vai ficar bom. Tem alguns esportes que são muito ingratos, que tem dia que você tá ruim, tem dia que você tá... No atletismo não acontece tanto isso. A pessoa treina e vai conseguir ter um bom desempenho na prova. Tenho certeza que, continuando, sendo constante, o esporte, pelo menos a corrida, que é o que se seguir tudo direitinho, né? Pô, seguir direitinho ali a planilha de treino. Obedecer o fisioterapeuta. Pô, cara, não faz isso, não faz aquilo. Treina menos subida, treina mais assim e tal. Tem também o treinador, né? Mas a gente vai ouvindo um pouquinho de cada lado e a gente vai fazendo isso. Mas como eu tô dizendo, né, minha motivação é basicamente isso, continuar correndo para chegar nas Olimpíadas. Eu acredito que daqui a uns 4 anos, porque leva tempo, tem que ser, como eu disse, né, constante, tem que ser constante, não pode deixar de acreditar, tem que ter paciência. E é isso, basicamente isso. Minha motivação para continuar é que eu vi resultado. Se vocês treinarem, vocês também vão ver resultado, não tem como não ver. E basicamente é isso, gente. Você começou treinando sem o fisioterapeuta te acompanhando, não foi? Iniciei sem fisioterapeuta, iniciei sem treinador, sem nada. E o que mudou depois que você começou a treinar com a ajuda de um físio?
Então, pô, mudou bastante coisa. Porque no começo, como eu não tinha treinador, não tinha nada, eu achava que era normal sentir certas dores, achava que era normal sentir a perna pesada. E, de fato, às vezes é algo normal. Ali o volume de treino tá alto, você vai sentir mais peso. Só que, às vezes, não é normal. É uma dor que não era pra você estar sentindo. E com o acompanhamento de um profissional, eu acabei vendo isso, né? E o quão benéfico isso é, que, rapaz, com a fisioterapia você se sente muito mais leve. É algo diferente. Eu vou no consultório do Gabriel, eu sempre mando pro Gabriel. Nos pré-prova, né? Aí, pré-prova, quando... Pô, teve um dia que eu tomei um susto aí, foi numa terça-feira, que eu tava treinando tiro. Aí, faltando 2 tiros pra acabar, eu tava fazendo 15 tiros de 400. Faltando 2 tiros, eu senti uma dor, tipo, imensa, eu já... Pô, Gabriel, Me ajuda. quebrei a máquina. Quebrei a máquina, mano. E, pô, só de ir lá, ele ver e saber que não é nada demais, pode continuar. Pô, ali você fica com a consciência mais tranquila, tanto pro treino... O fator psicológico conta Sim. muito, né? Conta A demais. segurança, assim, se eu machucar, eu tenho quem me corrige aqui, né? Exatamente, exatamente. Então, pô, a fisioterapia, no caso, essa foi a diferença que eu senti. Me senti mais seguro, me senti mais leve, porque meu corpo estava muito travado. Justamente a liberação miofascial que a gente tava comentando aqui, foi algo que eu faço com o Gabriel sempre. Sempre, sempre, sempre. Que, pô, me sinto bem mais solto, os músculos não ficam tão atrofiados ali, sabe? Sentindo aquela dor, aquele incômodo. Então, isso aí tem me ajudado bastante. Entendi. Gabriel, tem algum conselho que você sempre repete pra galera que tá começando a correr? A primeira coisa é controlar a empolgação. Sim. Segura a emoção ali de estar começando um novo esporte e tudo mais. E a questão de aquecimento. As pessoas acham que alongar é aquecimento. Alongamento não é aquecimento. Alongamento não previne lesão. Alongamento é mais uma questão de conforto muscular. Sim. Tá? Se o paciente gosta de fazer, eu indico, faz o alongamento, faz pós-treino, tá? Que aí você dá uma oxigenada na musculatura, tá? Mas não é de 15 segundos, 10 segundos, não. 40, 60 segundos por segmento que tá alongando. E aquece antes. Aquecimento é importante. Eu falo com o Lucas, aquece. Você vai correr, aquece, mas não é aquecer fazendo polichinelo. Faz perto da ação que você vai fazer no esporte, entendeu? Então, você não vai aquecer para correr fazendo agachamento, entendeu? Faz alguma coisa parecida para o seu corpo entender, ó, a gente vai começar a correr, vai ter um impacto aqui agora, prepara aí quadríceps, prepara aí os isquios, panturrilha, vamos embora, entendeu? Então, isso aí eu passo bastante. E a questão do acompanhamento também na academia, né? Faz ali um acompanhamento, faz um treinozinho também na academia e segurar a empolgação. Não vai todo dia, dá um tempo de descanso. E como é que é a sua rotina, então? Porque você também faz academia, né? Como é que você faz para dividir os treinos da academia com o da corrida? Porque também você disse que não dá para sobrecarregar. Positivo. Como é que é isso? Então, na verdade, gente, eu não tô conseguindo colocar isso em ordem no momento. Então, isso aqui também é uma... Não siga o que eu faço hoje, mas eu basicamente estudo, faço academia, trabalho e corro. Então, é bem puxado. No meu caso, na própria prova que eu tava falando com a amiga aqui, é H Night One. Isso, da H. Nessa prova aí, eu fui fazer um trabalho lá na cidade de Cataguases. E, rapaz, eu fiquei de 8 da manhã até às 4 da tarde. Nossa. E fui direto pra prova. Então, pô, a prova com 800 pessoas, eu cheguei em quinto, mas, pô, foi algo que Foi muito bom. deveria ter tomado cuidado com isso. Mas essa é a realidade do atleta amador. Essa Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de tratar, entendeu? O cara não tem o tempo de descanso. O Lucas chegou na prova da H, se ele aquece, ele cansa. Trabalhou o dia inteiro. Entendeu? Por isso Costuma. que precisa ter você ali acompanhando a pessoa de É. perto. Mas mesmo assim, é um fator que foge da nossa mão. Ele tinha que trabalhar, entendeu? Aí, nesse aspecto, vem as lesões, entendeu? E por isso que é bom, é importante. Às vezes, por exemplo, ele só chegou em quinto porque ele errou o percurso. Porque senão a gente tinha chegado em primeiro, entendeu? E na semana a gente fez, né? Fez um pré-prova lá e tal, e tava bem.
mas o corpo cansou na H. Então, o desempenho dele seria melhor se ele tivesse o dia de atleta ali. Acordou mais tarde, almoçou, descansou, fez um treino leve, veio mais cedo, aqueceu, fez uma liberação, deu uma cuidadazinha, chegou para a prova inteiro. Diferente dele, trabalhou cedo, trabalhou o dia inteiro em outra cidade, pegou estrada. Não sei se vocês conhecem, é bem mais longe para cá. Deve dar coisa de 1 hora, né? E já chegou aqui desgastado, fisicamente, mentalmente, conta muito. Mas ele tinha você ali para aconselhar, olha, não aquece, porque você já tá cansado. No dia mesmo assim é bom aquecer, mas você vai desgastar o cara ainda, o atleta ainda. Aquece menos, Entendeu? no caso. Aquece menos, entendeu? Porque o corpo já está cansado. Porque você tem que dar esse estímulo pro seu corpo, de que você vai praticar um outro tipo de esporte agora, né? Uma outra atividade, de que ele fez o dia inteiro. Então, até para questão de prevenir algum estiramento, ou alguma mesmo, até alguma resposta que o corpo possa ter que dar a um estímulo externo, né? Pisou em falso, né? O pé virou, entendeu? Às vezes o cara tá preparado, o pé vira, mas não torce, entendeu? Se o cara tá despreparado, o pé vira e para. Aí é 15 dias parado. Exatamente. Então, basicamente, a minha rotina tá sendo essa. Eu acordo por volta das 4 da manhã para treinar. Treino em jejum, justamente para ajudar meu corpo a usar a gordura como fonte de energia. Basicamente isso. 7 horas tem trabalho de 7 às 5:30 da tarde. E chego em casa, às vezes mais tarde, às vezes mais cedo um pouquinho, mas é quase sempre mais tarde. Quase sempre por volta do mais 7 eu tô lá. E aí eu começo a estudar. Eu só paro quando eu acabo de estudar. Tem as matérias lá certinhas do preparatório, então depende. Às vezes meia-noite, às vezes 2 da manhã. E pra acordar 4, tem que acordar 4. Não tem jeito. Não importa se vai dormir 5 horas ou 10. Mas tem que acordar 4 da manhã de novo pra seguir a vida aí. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. Pô, não dormi bem. Pô, mano, mas vai ter que bancar a tua etapa mesmo assim, cara. Porque, pô, na H, no caso, a estratégia foi justamente não correr forte. Tipo, eu cheguei lá, pô, o forte que eu ia fazer, eu vou fazer só um treino ritmado. Porque o treino ritmado já é... Eu olhei o nível da prova, eu achava que eu tinha condição de vencer ela com treino ritmado. Que eu faço por volta de 3:30, 3:40 por km. E então eu achava que eu tinha condição de vencer a prova com aquela quilometragem ali, correndo. E na verdade eu até ia ganhar, né, mas errei o percurso, infelizmente. Deu sorte aí o rapaz. E acabou que eu não ganhei. Mas enfim, né? A principal estratégia foi essa, não correr forte, porque eu já estava exausto. Eu tava com medo a de gente machucar. tinha conversado isso naquela semana. Medo de machucar. Mantenha o ritmado, né? Que vai dar certo. Aí agora sim, na Faminos, que a gente sabe que é uma prova maior, aí a gente vai liberar pra... Pô, o vai patrão me embora. deu uma folga aí de uma semana pra, pô, ficar mais tranquilo. Tira o freio de mão e vai embora. E qual conselho você daria para quem está começando agora? Porque o pessoal que está assistindo a gente provavelmente é corredor amador, também tem uma rotina de trabalho, estudo igual você. O que você aconselha esse pessoal? Então, meu principal conselho, gente, procure acompanhamento, tanto de treinador, fisioterapeuta. Infelizmente, eu não tinha essa visão antes, mas se eu estivesse começando agora, a primeira coisa que eu faria era buscar um treinador, buscar um fisioterapeuta, porque ajuda demais. Você tá se protegendo, cara, é um custo-benefício, pô, cara, você acha que tá pagando caro às vezes, mas você não tá, cara, você só tá pagando muito barato, na verdade, porque eu tive uma lesão foi no circuito das estações, na minha coxa, e, pô, foi 2 meses ali sentindo dor sem treinar, entende? Então, algo que, pô, se eu conhecesse o Gabriel antes, eu não teria passado por isso. Então, pô, você acaba evitando muita coisa. Então, o meu conselho é justamente esse, você procurar um profissional, tanto para treinador de corrida, quanto um fisioterapeuta, uma nutricionista para te ajudar com a sua alimentação, que vai ser um pouco diferente, né, se você quiser ser um atleta profissional. Enfim, um desses conselhos é esse, e também tem o volume de treino, né, que a pessoa exagera muito. O Gabriel falou isso muito, que, pô, a pessoa na empolgação, vou treinar todo dia, aí começa correndo 10 km todo dia. Nossa, cara, isso aí vai estragar teu corpo, porque teu corpo não tá acostumado com aquilo.
O volume vai aumentando gradativamente e o treinador vai saber o volume que você tem que estar, até pelos testes que ele vai fazer contigo. Então esse é outro conselho. E outro conselho que também o Gabriel me lembrou, tênis de placa. A pessoa, nossa, comecei a correr, vou pegar aquele tênis ali de R$2.000, porque é o bom, é o que o keniano usa, o cara ganhou a maratona com ele, então vou usar. Gente, tênis de placa é muito perigoso, é para quem tá correndo forte ali já, que já tá num ritmo acelerado, sabe? Porque se você for correr leve com tênis de placa, ele vai estragar tua panturrilha, vai ter lesão atrás de lesão, então não é bizu, tá? Esses tênis já é mais usado para prova, dia de prova, e quando você já tá correndo ali num pace de 30, 3 por km, por aí. Entendi. Agora a gente vai fazer algumas perguntas para você com base num questionário que a gente aplicou pro pessoal. Aí eu vou ler aqui a primeira. Que nos dados que a gente coletou, a maioria respondeu que treina de 3 a 5 vezes por semana e muitos já passaram por algum tipo de lesão. De que forma a frequência semanal de treinos pode impactar no risco de lesão? E existe algum volume que seja, mantenha seguro assim, os níveis para não ocorrer nenhum tipo de lesão? Então, daí entra a importância do treinador, né? Que o Lucas falou, que ele vai te dosar isso. Ele vai colocar ali o seu treino, hoje é ritmado, hoje é um treino leve, hoje é um treino pesado. A questão de frequência varia muito, depende muito da pessoa, o que você quer com a corrida. Você quer competir mesmo regionalmente ali, chegar, pegar pódio? Você quer só completar a prova? Depende. Para iniciante, a pessoa que está querendo começar agora a correr, 2 a 3 vezes na semana, é bacana. Ótimo. Porque ela pode intercalar com a academia, ela pode intercalar em fazer uma físio, às vezes sente algum incômodo ali na sola do pé, porque ela está começando, às vezes não tem um tênis de corrida. O tênis de corrida, até os de entrada, eles têm uma impulsão maior do que os outros tênis, né? Por exemplo, um tênis de academia. Ele tem uma impulsão diferente. Então, às vezes, a pessoa está correndo com um tênis mais duro, mais pesado, começa a sentir ali um pouquinho o tendão do calcâneo, sente um pouquinho a fáscia do pé. Mas questão da frequência é isso aí mesmo. 2 a 3 vezes na semana, intercalar com a academia, fazendo um fortalecimento, uma ativação muscular. E vai depender muito do fator extra, né, que é o tipo de trabalho dessa pessoa. É um serviço braçal? É um serviço que cansa ela no decorrer do dia? É um serviço que ela fica o dia inteiro sentada? A musculatura fica totalmente em repouso o dia inteiro? Só sobre tensão do serviço? Varia muito, entendeu? Mas é basicamente isso aí. Você está começando agora? Então, começa ali 2 a 3 vezes por semana, dá uns dias de descanso. Não tenta fazer toda vez que for correr, tentar correr forte. Não, treina leve, faz um treinozinho. Como é que você vai saber que você está num ritmo leve? Você consegue conversar correndo? É o seu ritmo leve. Se você conseguir conversar, você está treinando leve. E aí você vai, toca os km, bota o volume que você aguenta. E aí, à medida que você for evoluindo dentro da corrida, é bom procurar um cara que entende mais do esporte, que possa te dar algumas dicas, questão de treino, questão de dicas de tênis, roupa, essas coisas. Aí é bom você já entrar com um treinador, com uma equipe mais multi. Aí você vai alimentação, porque até hoje eu fico assim, o que eu como antes de eu ir correr? Se eu tomar um leite, vai pesar. Entendeu? O que eu como? Né? A pessoa não sabe. Para não faltar energia no meio da corrida, não dar um teto preto e apagar, não vomitar, igual ocorre muitas vezes. E isso influencia nas lesões, a alimentação. Influencia muito, muito mesmo. E qual tênis você indica? A gente falou bastante de tênis aqui, eu fiquei curiosa. Não vou fazer merchan de graça. Mas qual modelo de tênis, assim, que vocês falaram sobre o... O pessoal fala muito do Corre 4, né? Não, ele é ótimo, pô. É ótimo pra começar, pau pra toda obra. Entendeu? Mas assim, varia. O meu é o Mizuno Superfly, né? O dele é igual. Aí, tipo, o meu, eu treino e corro com ele, entendeu? O Lucas, que já é um cara da elite, ele tem o de treino e tem o de prova, né?
O de treino é um Mizuno, não lembro o nome dele. Flash 2. Isso. Mas esse tênis aí, no caso desse Mizuno, é pra tiro. Tem que ter o tênis de regenerativo. Aí tem toda essa mudança. Porque Aí isso aí é o treinador. Mas pro Aí você pessoal que iniciou- aí você tem, por exemplo, o de prova, que é o Vaporfly, né, da Nike. Aí varia muito, Aí você já tem placa, entendeu? placa de Tem carbono. gente que prefere um tênis mais duro, um pouco mais pesado. Tem gente que prefere um tênis leve, mais macio, entendeu? Eu tenho um paciente que ela fala, Gabriel, eu quero a gente tem um grupo lá em Mirai de corrida. E ela falou, ó, vou comprar um tênis, mas eu não quero um tênis tão macio. Eu gosto de sentir a resistência. Eu falei, beleza. Aí a gente foi dando uma pesquisada, o Corre 4, ele é um tênis para quem gosta disso. Um tênis ele é mais duro um pouquinho, se você comparar com os outros. Entendeu? O meu tênis é um tênis mais pesado um pouco, macio. Ele é mais pesado. Aí vai do gosto das pessoas, entendeu? Entendi. Na pesquisa, quase metade dos corredores, 46,6%, relatou já ter sofrido uma lesão Graças a Deus, né? relacionada à corrida. Entre os problemas mais citados estão a tendinite patelar, a canelite e a fascite plantar. Essas realmente são as lesões que são mais encontradas entre os corredores? E qual você mais encontra no seu consultório? Essas são uma das, né? Tem várias. Lesões de membro inferior aí, você pode contar todas. Eu tive uma distensão e tive uma síndrome da pata de ganso. Justamente quando eu corria, foi numa prova a minha primeira prova que eu corri forte, né? Não sabia correr, larguei desesperado, cansei antes do 3º quilômetro e fui empurrando com aquilo. E aí eu senti a pata de ganso ali abaixo do joelho, mais medial. E aí foi isso, foi falta de força da musculatura, não aguentou, estava impactando e gerou uma tendinite. Mas aí então tem a síndrome da banda iliotibial, é bem comum. Tem os desgastes musculares, então tudo que se diz em membro inferior, se a gente não colocar os fatores externos, que é o quê? Pisou em falso, torceu, esbarrou em alguém, caiu no chão, entendeu? Uma lesão sozinho, assim, dentro do esporte, tudo relacionado a membro inferior está relacionado à corrida, entendeu? Muitas coisas são evitáveis, né? Por exemplo, a minha lesão que eu tive da tendinite da pata de ganso poderia ter sido evitado, mas eu não estava fazendo acompanhamento, não estava fazendo academia. Eu só levantei um dia e falei, vou correr. Né? E comecei a correr. E eu estava aumentando as minhas quilometragens. Comecei com 1, 2, 3, 4, 5. Aí no 5 eu fui na cabeça dos coleguinhas. Vamos fazer uma prova de 7? É a primeira prova. Vamos fazer uma prova de 7. Vamos fazer uma prova de 7. E aí você vai naquela empolgação. Na segunda-feira estava mancando. Sim, entendeu? E aí foi quando eu entrei na academia, né? Fiz um trabalho antes no consultório, né, para diminuir a inflamação, treino na academia e acabou. Resolveu o problema. Hoje a musculatura está firme, está estabilizando. É falta de instabilidade, de estabilidade. Esse tipo de problema sim ocorre por instabilidade. A musculatura não suporta a carga que você está impondo, porque no impacto é muito grande e acaba sobrecarregando alguma estrutura. Aí vai para onde ela cair, né? Cai para ali, cai para cá, vai na patela, vai no tendão patelar, vai na banda iliotibial, vai na pata de ganso, vai no calcâneo, pega muita lesão de tendão do calcâneo, pega muita tensão mesmo. Uma até retornou essa semana a correr com a gente, panturrilha, tá? De gastrocnêmio, sólio, muito tensa, gerou uma lesão mesmo na panturrilha dela, várias micro rupturas. Ela chegou a ficar afastada umas 2 semanas, 3 semanas, né? E voltou a correr agora. Mas depende muito da pessoa, entendeu? Eu, por exemplo, nunca tive canelite. Já teve? Eu tive. Justamente na primeira. Que, pô, não fiquei quase 2 semanas sem andar. Mas aí a canelite é que negócio. Ativou o tibial antes de correr, o tibial anterior, pô,
vai embora no sapatinho, tranquilo, não tem dor de cabeça. O problema é levantar e querer. Vou levantar agora e vou correr. Aí pega mesmo essas estruturas aí, membro inferior, sente mesmo. E a nossa próxima pergunta é que no nosso questionário, 85,3% disseram que a fisioterapia esportiva é muito importante. Só que na prática, a maioria não vai, né? Então, por que você acha que isso acontece? É um costume, eu acho, né? Tá melhorando, tá havendo procura. Se fosse, vamos botar uns anos, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, não se falava muito nisso, em prevenção. Fisioterapia, você via futebol, você via os caras alongando antes de jogar. Hoje você não vê. Você pega o pré-jogo, os caras estão no aquecimento. Antes de jogar, eles vão pro aquecimento. Ninguém fica alongando. Geral correndo, fazendo cone e tal, fazendo um aquecimento. Então, isso vem moldando aos poucos, né? Tem uma coisa que está sendo moldada para atletas profissionais, amadores. Os profissionais já são mais dedicados nisso, já tem lá o seu tempo de recovery. Você vê, tem vários atletas aí que dão exemplo disso, entendeu? De todas as áreas, futebol, handball, vôlei. Então, na cabeça do atleta amador ainda tá indo, só que tem aquela questão, o cara trabalha, tem questão financeira, entendeu? O cara vai poder pagar isso toda semana, entendeu? Eu tenho atletas lá, igual já falei, acho que no começo, que eu tenho atletas de beach tênis que viu o coleguinha machucando, falou, vou procurar. E hoje ele faz acompanhamento para se prevenir. Em compensação, outro, de beach tênis também, eu já atendi ele, questão de uma lesão de tornozelo. Ele falou, vou fazer um acompanhamento. E nunca mais foi. Voltou essa semana com a coxa toda roxa. Ô, Gabriel, entendeu? uma curiosidade minha. Recover, banheira de gelo, é um tipo de recover? É ótimo, pô. É ótimo, ótimo. Excelente. É muito bom, tem um efeito analgésico gigantesco. É que nem você torci o pé e botei o gelo. É a mesma coisa. Te previne de ter algumas lesões do pós-prova, entendeu? Tem até algumas provas, na Admirai teve, que tinha banheira de gelo. Eu vi lá. Eu acho que a da Faminas vai ter. É muito importante, faz bem demais. Eu vi a prova de Miraí, eu vi lá o balde de gelo, né? Acabei não indo, porque eu achei que era... não nada demais não, mas agora, próxima vez, vou pular dentro. Faz muita diferença o banho de imersão, né? Crioterapia. E qual é o tempo mais ou menos estimado? 20 minutos, mais ou menos. Sofrendo lá 20 minutinhos, pô, depois você passa acostuma, devagar demais. Depois você acostuma. E ajuda muito na recuperação do tecido, entendeu? Muscular. Então ali, às vezes, é um tecido que poderia vir te dar problema, né? No pós-prova. Ali você já dá uma segurada na lesão, né? Falando assim, saindo um pouco dos termos técnicos, dá uma segurada na sua musculatura para depois que ela voltar a ser oxigenada de forma normal, às vezes é aquela lesão, microlesão que viria a abrir, não abra, né? Ali com um trabalho de aquecimento, um trabalho de fisioterapia ali, um laser, alguma coisa, a gente já consegue prevenir que essa lesão abra. Que ocorreu na prova de Miraí, um rapaz abriu o adutor na corrida. E ele chegou lá, foi na hora. Eu tava correndo também, e eu conhecia ele, eu vi ele chegando daquele estado. Falei, pô, entra aí dentro, mano. Já evita da lesão se abrir. Como tem uma inflamação, seria mais ou menos isso? Entendeu? Dá uma segurada, entendeu? E como é que você indicaria mais ou menos isso? Tipo, uma vez na semana? Faz junto com o recovery, cara. Por exemplo, você fez um treino pegado hoje. Faz um banho de imersão ali. Dá uma relaxada, dá uma segurada. Você pode fazer em qualquer lugar. Tem a medição de temperatura certa. Não vou lembrar, sabe, quantos graus tem que ter a água ali. Tem que olhar ali depois, mas não tem. Mas tem não sei se é -5, não me recordo. Porque não cabe no consultório para botar isso lá. Mas faz bem, cara. Se tem oportunidade, se você tem em casa, se tem disponível na prova lá, qual vai ter na Faminas,
terminou, entra lá, que se tiver algum pensamento de lesão ali na musculatura, você já vai dar uma freada boa. Se você sentiu mesmo realmente alguma coisa, já vai evitar que essa lesão abra, entendeu? Porque se você tem uma lesão na corrida, às vezes andando para casa, ela abre, entendeu? Não sabe, tá corpo quente, tudo mais, mas ali você pega ali no pós-prova, até para forma de recovery mesmo, de preparação, de prevenção, é bom sim, é bom sim. Muito interessante. Na próxima pergunta é que, na nossa pesquisa, o fortalecimento muscular foi a opção mais indicada pela galera. 83,6% disseram que ele é fundamental na preparação para a corrida. Na prática, os corredores realmente estão fortalecendo ou só sabem que deveriam? E qual é a relação entre o fortalecimento e a prevenção de lesões? Então, depende muito do que o atleta quer, né? Em questão, estava até conversando com o Lucas isso na vinda para cá. A questão da hipertrofia não é legal para quem quer correr. O Lucas, o corpo dele desse jeito aqui, tá bom? Se eu pego o taco na academia, taco de whey protein, vai lá ficar bombadão e vai ficar lento, entendeu? E o risco de uma distensão muscular é muito maior. O impacto, né? Porque você vai ficar mais pesado, a musculatura vai ficar mais encurtada, a hipertrofia ela encurta a musculatura. Aí tu já pode entendeu? emendar no efeito de sobrepeso na corrida, né? Pô. Já vai, aí aumenta o risco de lesão. O legal é fazer trabalho de força, né? Você faz um trabalho ali com menos carga, mais repetições, você aumenta. Né? Você faz aumenta a força da musculatura e entra na fisioterapia preventiva. Você pega, às vezes, é uma coisa até que normal, né? Mas no esporte faz a diferença, que é a assimetria muscular. Às vezes a pessoa tem mais força num lado do que do outro. E na fisioterapia a gente consegue corrigir isso. Consegue fazer estabilização muscular. Eu cansei de pegar atletas hipertrofiados, entendeu? Que joga beach tennis, que faz corrida, que tem musculatura boa e hipertrofiada direitinho, mas na fisioterapia chora para fazer no elástico, entendeu? Porque a força é fraca. A força de estabilização é fraca. A musculatura tem hipertrofia, mas não tem força. Aí esse atleta vai jogar, a musculatura cansa, sobrecarrega, tecido mole, vamos botar tendão, ligamento, musculaturas e acaba gerando a lesão. Então, vai depender do que você quer dentro do esporte, né? Se você quer correr por correr, se você quer para pegar a faixa etária, se você quer pegar para ser elite, entendeu? Para ser elite tem um biotipo, né? Tem que ter um biotipo. Então, o esporte, igual o Lucas estava falando, o esporte tem a sua questão de afinidade? Tem. Mas tem a disciplina, entendeu? A gente pode botar aí como exemplo a eterna comparação de Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi, totalmente um cara que nasceu para jogar futebol. Não precisa de treinar para jogar futebol. Mas você vê que o Cristiano Ronaldo, nos treinos dele, ele se torna tão bom quanto, entendeu? Ele é um cara que é muito mais completo. Para mim, um exemplo de atleta perfeito é ele, entendeu? É um cara que se cuida, ele faz a nutrição, ele faz o recovery, entendeu? Se você acompanhar ele nas redes sociais, ele tá lá fazendo a bota pneumática dele, ele tá lá na sauna, ele tá lá dentro da banheira de gelo, entendeu? Ele tá lá fazendo pilates, não sei se chegaram a ver, já saiu uma foto dele fazendo pilates. Então ele é um cara que é completo, entendeu? E ele é um atleta que ele pensa no esporte dele. Se o Lucas parar e pensar no esporte dele, ele não vai fazer as mesmas coisas que o atleta de futebol faz, né? Porque para ele é diferente, né? O Lucas, vão pegar o Kipchoge, que é o recordista da maratona, e vão pegar o Bolt, que é dos 100 metros. 100 metros rasos. O tipo de fibra muscular é totalmente diferente. Você bota um do lado do outro. A coxa do Bolt é desse tamanho. O Kipchoge, 52 o cara é leve, fininho, entendeu? Porque ele tem mais resistência do que o Bolt. Porém, o Bolt tem uma explosão. Entendeu? A fibra muscular dele é diferente. Então, se os dois pegar para postar uma corrida de longa distância, o Kipchoge ganha. Bobear eu ganho. Bobear o Lucas ganha dele. Mas se for para pegar para botar 100 metros rasos, o cara ganha de uma moto.
O entendeu? Usain Bolt falou que nunca correu 5 km. É, É entendeu? aquela questão de fibra muscular, né? Que uma Tipo aguenta... 1, tipo 2, Isso. entendeu? E essas tipos de fibra, elas são assim, você nasce com um desses dois tipos, né? Mas você consegue em treino modificá-las, entendeu? Dependendo do seu treino. Claro, se você nasce, o Lucas, nasceu com o tipo da fibra, eu não vou lembrar, mas o tipo da fibra que tem mais resistência. Tipo um... Não vou falar porque eu não lembro. Por isso que para ele foi melhor, entendeu? Para ele foi mais fácil conseguir correr, entendeu? Às vezes eu tô lá, tô correndo com ele, treino leve dele é pesado meu. Aí ele tá do meu lado, falando igual a maritaca. E eu não conseguindo responder. Ele mexendo no telefone, fazendo pace de 5,30, eu botando a língua pra fora e ele tá lá. Ô, Gabriel, maneiro isso aqui, cara, olha, papapá. Então, tem o treino. Eu às vezes, eu não fiz exame, não sei que tipo que é a minha fibra, mas eu consigo, se a minha não for, o Bolt consegue correr uma maratona, basta ele treinar, entendeu? Vai ser mais difícil, vai. Tem a questão da genética que envolve, mas tudo é treinável. Então, Tudo é treinável. para explicar para o pessoal que não entende, tem os 3 tipos de fibra, né? E É. uma intermediária que você consegue mudar. Mesclar as duas ali. Isso. É quando você mescla as duas, na verdade. Né? Você nasce com uma e começa a trabalhar mais a outra. Mas isso, a curto prazo, isso influencia no desempenho. A longo prazo, acredito que não. Você consegue trabalhar e ganhar, né? Esse tipo de resistência muscular. Tem como a pessoa ter essas duas fibras meio que ao mesmo tempo? Depende do que ela Tipo, faz durante a vida. O Kipchoge, ele já, no começo da carreira dele, ele era, nas Olimpíadas ele correu os 3 km. E, 3 km é pra quem é mais rápido. E depois ele foi ganhar a maratona. É. Tipo, é uma corrida mais longa. Então, né? é igual eu te falei, eu não tem como, tem uns exames e uns testes certos para fazer. Mas é questão de afinidade. É que nem você foi lutar, entendeu? Às vezes se saiu bem, não se sentiu bem na outra. E na corrida você não teve esse pensamento de, não fui bem. Porque isso já surgiu algo como natural, entendeu? Foi que nem a bola pro Messi, entendeu? Dar soco pro Mike Tyson. É natural, é do cara. Ele tem essa afinidade para isso, entendeu? Agora, se for mudar o cara de esporte, ele vai sentir essa diferença. Mas ele vai conseguir. Tanto que você pega vários jogadores de futebol que, se você acompanhar essas páginas de corrida, que eles estão fazendo maratona. Aí, entendeu? Tem vários jogadores de futebol que estão fazendo maratona. Eles mudaram de esporte. E às vezes é um cara que era rápido, entendeu? Tem um jogador, já aposentou, ele era um jogador de explosão, mas ele está fazendo maratona. Então, é treinável, ele consegue fazer, entendeu? Vai ser mais difícil, vai ser doloroso para ele, mas ele consegue treinar e fazer. Mas como eu falei, né? O esporte é burocrático, né? Se tu treinar, já... Tudo é treinável, tudo é Pela treinável. disciplina você consegue chegar longe. Muito interessante todos esses assuntos que a gente teve aqui. Sim. A gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria agradecer a vocês por terem vindo aqui. Muito obrigada por ter dado os seus prazer é meu. conhecimentos. E muito obrigada por também ter vindo aqui falar da sua experiência. A gente deseja todo sucesso para vocês e muito obrigada. Obrigado, Isso obrigado. mesmo, gente. Muito obrigada. Prazer é nosso, Valeu, né? gente. mano? Obrigadão, obrigadão.